Muito boa noite a todos os que nos ouvem. Esta noite temos à conversa connosco o Jaime Silva. Numa nota, confesso, mais pessoal, vou apresentá-lo como um bom amigo. Para efeitos de conteúdo mais académico, lembro que é licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Do seu percurso académico destaca a passagem pelo British Museum, em que conviveu de perto com a coleção de Glítica e a mobilização Erasmus que realizou durante o seu mestrado em História, com especialização em Civilização do Médio Oriente e Ásia Antiga, pela SSH, à Faculdade de Humanidades da Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Uma vez regressado a Portugal, apresentou a dissertação intitulada O Ambiente Aquático Mesopotâmico e os seus significados simbólicos, sob a orientação científica da professora doutora Isabel Gomes de Almeida e com a orientação científica da professora doutora Cristina Brito, as quais saudamos. Dissertação essa que hoje nos irá apresentar a nós e a todos os que nos ouvem. Muito obrigado, Jaime, por teres aceito o convite e aberta a sessão. O tempo é todo teu, o que, dito desta maneira, vejo que é sempre demasiado aliciante para um historiador, não é? Dizer que o tempo é todo nosso. Portanto, passo a palavra. Obrigado, João. Também és um grande amigo meu, também te posso apresentar como assim. Agradeço desde já o confio e estas conversas que vocês têm feito ao longo do tempo têm sido bastante interessantes e agradeço o desafio por estar aqui. Como o João disse, hoje irei tentar apresentar um pouco a minha dissertação e a minha pesquisa que temos tentado fazer num contexto bastante antigo e numa perspectiva bastante diferente, algo ainda pouco comum em Portugal e, para o contexto da antiguidade, ainda menos comum. Portanto, eu irei fazer uma breve apresentação e depois espero criar discussão. Acho que é mais interessante do que criar um grande peso, sobretudo para uma civilização desconhecida. Irei começar por um breve contextualização da civilização e depois como é que nós fazemos este aparato todo conceptual diferente. Portanto, vamos ver se isto corre bem. Vou partilhar só o meu ecrã. Ui. Como é que isto... Tenho de dar autorizações. Estou aqui com... Creio que tens o... que podes compartilhar, segundo me aparece aqui. Mas talvez, Bruno, tens isso aceite? Eu já dei autorização ao colega para partilhar. É aqui do meu computador. Que isto agora é... Então, vamos lá. Qualquer questão também que os ouvintes tenham, podem colocar no chat, já sabem. Se não me der, eu falo e pronto. As pessoas... Sim, João, está à vontade também. É uma exposição informal. Exato. É mesmo em compartilhar a tela, na setinha verde. Não, sim. A questão é as questões de privacidade do computador. Ele não... Ok. Ok. Já percebi o que é que se passava. Okay. Ok, não vai dar porque teria de reiniciar a sessão. Portanto, eu vou falar só um bocadinho de chat, mas pronto. Se enviar o ficheiro, alguém partilha, mas está à vontade, força. Eu posso te mandar, entretanto, sim. Vamos ver. Desculpem lá. Deixa no chat e o Bruno passa aos slides, já que tem, ok. Tem o anfitrião.
Vamos só aguardar um bocadinho, mas podes ir falando, se não encontrares o documento está à vontade, também para não estar a amassar, força. Hoje estamos aqui com um bocado de azar. Desculpem lá, só tentar fazer isto muito rápido. Save as. Ok, já devo encontrar agora. Isto. Copy. Desculpem lá. Já estou a receber, não está? No chat. Ok. Pronto. A minha dissertação baseou-se sobretudo na análise do ambiente aquático da Baixa Mesopotâmia no período terceiro e quarto milénio. Isto parece ser muito vago, no entanto, o que é que eu procurei estudar, ou o que é que nós estamos a procurar estudar neste momento é procurar as relações entre os seres humanos e os não humanos, portanto, tudo o que é agência da natureza, portanto, animais, plantas, etc. Nesta dissertação, como nós temos pouco espaço e estudo e pouco tempo de pesquisa, o que eu procurei fazer foi, sobretudo, uma pesquisa através de animais e plantas. E, portanto, houve aqui depois uma discrepância em que nós ficámos só em animais porque não tínhamos fontes suficientes para falar sobre plantas. Portanto, porque é que é importante falar do ambiente aquático da Baixa Mesopotâmia no terceiro e quarto milénio? Sobretudo é uma percepção desta civilização. Esta civilização, como não se conhece muito, é uma civilização que começa no final do quarto milénio e termina com a invasão persa, no final do primeiro milénio, ou mais ou menos, e isto é uma civilização muito longa e nós falamos em tempo longo e é difícil às vezes percebê-la nesse tempo. Portanto, nós restringimos-nos sobretudo por milénios. E porquê focarmos no quarto e terceiro milénio e não noutros milénios? Sobretudo por interesse pessoal, mas também porque na Baixa Mesopotâmia é onde temos o início desta civilização, sobretudo através do contacto com a água. A Mesopotâmia, o seu nome em si é a civilização entre os rios. Esta é uma percepção grega vinda do Mediterrâneo, o que criou logo no início do século XIX percepções muito diferentes sobre o que realmente esta civilização é. Atualmente, devido à construção de barragens, o controle de águas no Iraque e na Síria, nós vemos que esta civilização parece muito desértica e só os rios é que dão vida a esta civilização. No entanto, na antiguidade, o que verificamos é o oposto. É uma civilização composta por diferentes ecossistemas, climas, em que variam e que criam um grande impacto no ser humano para quer habitação, quer para metáforas religiosas. E isso cria uma dinâmica muito interessante de assentamentos humanos. E como nós vimos sempre esta civilização entre os rios, descurámos sempre um pouco a visão sobre o Golfo Arabo-Pérsico. Já agora, eu falo sempre em Golfo Arabo-Pérsico, porque mesmo sendo a ONU aceitar a designação Golfo Pérsico, ainda há uma disputa entre a Península Arábica e o Irão, portanto eu prefiro usar a expressão Golfo Arabo-Pérsico, também encontra-se na literatura, porque é mais fácil e assim não tomamos nenhum lado. E se queremos ser mais engraçados, podemos dizer o mar, o Lower Sea, portanto o mar de baixo, que os mesopotâmios chamavam o Golfo Arabo-Pérsico. Portanto, este Golfo Arabo-Pérsico, no terceiro e quarto milénio, e que é nestes primórdios da civilização, é fundamental. Esta civilização não é uma civilização entre rios, mas entre uma civilização de água, eu diria. Porque temos o Golfo Arabo-Pérsico, que cria e permite
um rico ecossistema na Baixa Mesopotâmia. A Baixa Mesopotâmia era constituída quer por sapais, por rio, por largos desérticos. E o que é que isto cria? Cria só uma diversidade de água que temos, o que permite o quê? Não só animais diferentes, em que criam um fascínio aos habitantes da altura, mas como também diferentes tipos de habitação não comuns, e o engraçado de ver é que o tipo de estilo de construção ainda existe hoje, que as pessoas vivem quase no mesmo estilo, o que é muito engraçado de ver. E o que é que isto nos cria? Esta diferente percepção que nós procuramos encontrar foi a Baixa Mesopotâmia, o que é que o Golfo Arabo-Pérsico ajudou a demonstrar a diferença. Esta civilização evoluiu para a agricultura de irrigação por necessidade das alterações climáticas. Ou seja, aqui já temos a grande importância de não irmos fazermos uma análise interdisciplinar e buscar a história ambiental. Por exemplo, o Golfo Arabo-Pérsico é muito antigo, começa mais ou menos a formar-se no 10º milénio antes de Cristo. No 8º milénio antes de Cristo, começamos a ter habitação junto ao Golfo Arabo-Pérsico, na Baixa Mesopotâmia. Assentamentos práticos, porque aí temos um clima ameno, mais frio do que o atual e menos seco, com monções. Portanto, havia uma regularidade de água e renovação da água potável pelas chuvas. E conforme vemos a evolução dos milénios, a ingressão do Golfo Arabo-Pérsico na Baixa Mesopotâmia aumenta. E no 5º milénio, que é onde nós temos a maior dimensão, há uma incursão do rio a 200 km. Portanto, as antigas cidades, não sei se já ouviram falar, mas Eridu, por exemplo, Ur é mais conhecida, Lagash é outra cidade muito conhecida, eram cidades quase costeiras. Ur e Eridu, de certeza que eram cidades costeiras, Lagash era mais para dentro, não devia ser. Portanto, o que é que isto cria? Para já, uma percepção diferente de como é que eles iniciaram a fase de assentamento. São cidades costeiras, vai haver uma comunicação e vai haver uma extração de elementos da natureza do Golfo Arabo-Pérsico. Esta incursão ajudou não só, primeiro, a ter recursos primários muito interessantes, como a ter uma economia aquática. O que é que nós entendemos por uma economia aquática? Eles usavam os recursos marítimos, fluviais e dos chapéus. Portanto, eles não dependiam tanto de carne animal terrestre, mas sim a dieta era principalmente de peixe. E isto já muda a concepção porque é que eles vão trazer uma agricultura de irrigação e porque é que vão começar também a consumir outro tipo de carne de animais terrestres. E tem tudo de volta ao mesmo. Alterações climáticas, quer induzidas pelo ser humano, quer pelo que estão a ocorrer. E aqui é que chegamos ao 4º milénio. Do 4º milénio para o 3º milénio temos uma alteração drástica, mesmo drástica do clima. O clima começa a ser mais seco, há aumento de temperatura, há um clima mais seco. E o que é que isto vai criar? Vai criar erosão no solo e outros problemas. E, portanto, eles começam a perder o acesso ao longo do 3º milénio à zona costeira, que usavam quer para o comércio, quer para ir buscar matérias que não tinham como matéria a madeira. A madeira era essencial e a madeira de qualidade vinha do exterior, pedras preciosas, animais, por exemplo, o búfalo água, pensamos que foi importado para a Mesopotâmia, por isso mesmo precisavam do animal de porte pesado para a agricultura de irrigação. E estas alterações todas vão levar a metáforas religiosas e também a um entendimento diferente da natureza. E se nós estudarmos o período do 4º e 3º milénio, começamos a encontrar essas diferenças e esse pensamento sobre a natureza. E esse pensamento na natureza assenta sobretudo em alterações climáticas, mas também pelo fascínio dos animais e pelo um objetivo que nós pensamos que era mostrar uma superioridade no Golfo Arabo-Pérsico. Portanto, cultural, económico. E é aí que nós procuramos fazer. Como é que nós procuramos encontrar estas metáforas religiosas? Usamos textos sumérios, portanto, do 3º milénio. Aí é um dos primeiros desafios que nós temos, que é os textos não têm autor, portanto, nós não sabemos o motivo de
quem escreveu. Sabemos que é uma elite altamente especializada que escrevia com um objetivo. Se está ligado ao Estado, poderá ser ou não. Portanto, o que é que nos vai acontecer, não é? E depois, conseguiste? Podes pôr no mapa se quiseres, Guilherme. Obrigado. Então, estas metáforas religiosas, desculpem, foi um bocadinho o meu pensamento. Estas metáforas religiosas nos textos sumérios, ou seja, que eu não trabalho diretamente com traduções porque ainda não tenho a transliterações, portanto eu ainda não consigo chegar a esse nível e acho que também chegamos a um nível que já não é preciso estar sempre a fazer traduções sobre traduções. Portanto, nós, como o sumério é uma língua em que não há nenhum paralelo com nenhuma língua atual ou na antiguidade, nós perdemos muito do que era a informação sobre esta língua, portanto perdemos muitos significados. Para além disso, onde eles escreviam eram em tabuinhas de barro e, portanto, essas tabuinhas ou estão perdidas, ou foram roubadas, estão em coleções privadas, ou estão partidas nas partes mais interessantes. Portanto, perdemos muita coisa pelo meio de meio de memória que eles tinham, que era a escrita em barro, em que eles optaram por usar o barro, que era alguma matéria que facilmente extraíam do rio. E por isso, estes textos míticos criam-nos alguma dificuldade e desafio, mas o que eu reparo é que nós, quando estivemos nestes textos, houve sempre um olhar mais literal e de analisá-lo e traduzi-lo e continuar a traduzir para chegar-se a um entendimento total da língua. E muitos destes textos não só nos indicam pensamento sobre a natureza, sobre como os fenómenos da natureza acontecem e descrição completa dos animais e a associação dos animais com as divindades aquáticas e como é que eles pensam essa ligação. Para além disso, usamos o meio artístico, os selos cilíndricos, que são era uma espécie de identidade à altura, é discutível, nós não sabemos que usavam para identificação, usavam ou para outros motivos religiosos, mas como nós não temos muito contexto, porque muitos destes foram escavados no século XIX e XX, ainda sem muitas regras, nós não sabemos o contexto cultural, de onde é que foi escavado numa escavação, se foi num templo, se foi numa casa, criam-nos esse problema. Para além disso, só os de pedra é que duraram, portanto, se houve de madeira, selos cilíndricos de madeira, provavelmente pertencia a uma classe mais baixa, nós não sabemos, e também perde-se aí mais uma vez a história. Portanto, nós nesta civilização estudamos sobretudo, digamos, o pensamento da elite, porque é ela que registava, é quem ela escrevia e quem tinha dinheiro para comprar pedra, em certo sentido. Portanto, é estes desafios todos que nós temos, mas também... E como é que nós vamos chegar aos pensamentos da natureza? É simples. Por exemplo, não sei se conseguem mostrar o PowerPoint, mas... Está um bocado difícil isto. Desculpa. Ok, não há problema. Eu sei mais ou menos os textos de cor. Eu li-os durante muito tempo, portanto... posso dar um exemplo, que é o Enki. Enki é a divindade principal aquática mesopotâmica, é masculina, e ele era considerado, não vou entrar em muita discussão porque o Enki é muito complicado, mas ele é a divindade das águas subterrâneas. Isto é o pensamento mais clássico. Não vamos entrar muito nele, mas ele normalmente é sempre também associado à sabedoria e ao conhecimento. E, portanto, num dos textos míticos que nós temos é o Enki, a Ordem do Mundo, ou em inglês, Enki and the World Order, em que Enlil, a divindade-chefe do panteão, manda-o organizar o panteão, ou o mundo, aliás, após a criação dele. Esta criação do mundo também, não vamos entrar por aí, que é outro tema muito engraçado, mas complexo. Ele começa nessa sua viagem da ordenação do mundo, dando
vários lugares a certas divindades e explicando também como é que os fenómenos da natureza surgem. E é engraçado a associação de animais que eles fazem com certas divindades e como é que eles pensam a criação dos rios. Os rios é criado por Enki, ou mais corretamente, Enki dá força aos rios através da masturbação, porque água, em sumério, pode ser água, sêmen, ou, em termos metafóricos, prógenes, portanto, outras gerações. E este significado cria-nos muitos dilemas, mas eles veem a água como vida, como criação. E, portanto, o Enki, nesta criação, ou nesta potenciação das águas dos rios, ele dá potência ao rio Tigre. Dos dois rios, o Eufrates e o Tigre é o mais salgado. Portanto, é interessante não só perceber em que a intencionalidade que eles têm de dar força ao rio Tigre e não ao Eufrates. Isto nos pode ser duas concepções. Primeiro, uma percepção que o Tigres, como sendo mais salgado, é mais difícil ser uma fonte de vida, né? E o outro significado é Eufrates está associado à cidade dele. E, portanto, se está associado à cidade dele, a cidade dele já está criada, porque se ele já existe, então o Eufrates já tem de estar nas margens do Eufrates e, por consequência, o Tigre é que não está criado. Acho que podes passar, depois de conseguir, ao outro slide preto. Isso. E vamos aí a outra passagem deste texto também, que é interessante, que é quando ele começa por organizar o mundo exterior à Mesopotâmia. Portanto, o Golfo Arabo-Pérsico e outras regiões. E é muito engraçado a quem ela dá o mar do Golfo Arabo-Pérsico. É uma divindade feminina, que no panteão mesopotâmico pensamos que é filha dele, portanto, filha divina, e é muito interessante esta passagem, ou seja, ela não é só criada um templo, mas é uma dedicação a Namché. Esta divindade, mais tarde no texto também, noutros textos, ela é associada ao pelicano. E o pelicano é um animal, para já, que existia na altura, mas também é um animal de fronteira entre terra e o mar. Portanto, associarem uma divindade associada ao mar, às pescas, porque ela também era associada às pescas e às aves. Portanto, ela tinha os dois domínios. É muito interessante ver como o animal símbolo que eles lhe dão é o pelicano, uma ave que pode se mover entre terra e o mar. Portanto, é como ela dominasse aquela zona toda, pudesse sobrevoar, quase em certo sentido. Esta divindade também é interessante ver que ela é de Eridu, como eu disse, provavelmente uma cidade costeira no 4º milénio, com o 3º milénio, no final do 3º milénio, o seu culto é transferido para Lagash, que é uma zona de Sapal, interior, em que quando Eridu e estas cidades costeiras perdem acesso ao Golfo Arabo-Pérsico, não faz sentido, para eles, esta concepção de Namché como uma divindade do Golfo Arabo-Pérsico, do mar do Golfo Arabo-Pérsico, não faz sentido, porque eles perderam este acesso. Então ela torna-se só, entre aspas, não é? A divindade dos chapais, portanto, ela governa os chapais. Portanto, é muito interessante ver que esta alteração climática e esta desconexão com o Golfo Arabo-Pérsico também muda muito a mentalidade. Portanto, é isto que nós procuramos fazer e há muitos textos, por exemplo, indo um pouco para a questão do dilúvio, também que nós abordámos muito na minha dissertação, o dilúvio, em que nós pensamos que seja também um dos outros motivos para a concepção do dilúvio mesopotâmico foi as alterações climáticas. O dilúvio, nós só no final do 3º milénio é que temos uma verdadeira concepção do dilúvio, que é um período de bastante turbulência política. Ok, vamos ver se conseguiste. Pronto, nesse texto também é muito interessante. Pronto, se conseguiste o PowerPoint neste texto, que é o The Debate Between Fish and Bird, isto são debates muito interessantes. Nós chamamos a categoria de debates, portanto, isto não é um nome que eles davam originalmente, é nosso, dos tradutores modernos, em que
nós verificamos que há uma categoria em que eles põem 2 elementos da natureza ou 2 elementos de criados humanos, por exemplo, a enxada e a arada, em que eles discutem sobre a sua importância. E neste texto, o peixe e o pássaro vão discutir quem é mais importante para a Mesopotâmia, para o mundo mesopotâmico, da Baixa Mesopotâmia. E nesta passagem, as primeiras 23 linhas, eles explicam, para já, a criação do rio Tigre e Eufrates, e depois vão à criação dos chapéus. E se pensarem, isto é uma concepção que atualmente científica nós compreendemos, que para haver um sapal é preciso os rios trazerem os sedimentos para criar os chapéus e a ingressão da água. Portanto, é interessante ver como é que, na altura, eles já tinham essa concepção e esse pensamento sobre a natureza. Primeiro tem de haver os rios, para depois haver sapal. Ou seja, o sapal não pode haver primeiro do que os rios. Portanto, estão a ver, nesta altura, já há uma espécie de pensamento, digamos, científico, ou uma boa interpretação, ou uma boa compreensão do meio em que o ser humano está envolvido. E, portanto, é muito interessante ver isto. Não sei se consegues passar para o outro. Okay, vamos ver. Okay. Isto é outro texto muito interessante, em que é a Casa do Peixe, ou The Home of the Fish, em que nós não percebemos muito bem este texto, mas pensamos que seja uma espécie de oração, em que os pescadores provavelmente diriam quando iam para a pesca, ou não sabemos. Temos muito pouca informação sobre este texto. Outra interpretação que nós podemos fazer sobre este texto é que isto é espécie de aquacultura da altura. Portanto, será que eles já tinham aquacultura? Se eles já criavam aquacultura nos chapéus? Porque falam de uma casa e depois eles começam a descrever a casa, ou seja, e começam a comparar o controle e isso tudo. Ou seja, é um pouco difícil perceber qual é que é realmente o objetivo deste texto. É muito complicado, mas nós pensamos que se calhar outra interpretação que ainda não foi feita é mesmo essa. Depois temos aqui outro texto que é o Unchained the Birds, em que para além de ela ser comparada com um pelicano, ela também há uma descrição dos vários pássaros. E neste texto nós conseguimos identificar vários animais pela descrição que eles fazem. Por exemplo, as cores, as atitudes. Nós fomos a um livro de biologia, que foi sobretudo o que eu fiz, foi ver que animais existem desde a última glaciação no Médio Oriente, e depois é ir às características deles, da descrição, e depois comparar e vendo animais, fotos, comportamentos, porque eles descrevem muito bem os comportamentos dos animais. Isso nos permite não só identificar quais os animais que eles tinham interesse, mas também que animais estavam presentes, quer na sua dieta alimentar ou no seu mundo. E depois, podes ir para baixo, nos selos cilíndricos, por exemplo, e aqui tenho um pequeno desafio para vocês, que isto é muito difícil de interpretar. Que animal é que acham, ou o que é que acham que está ali representado? Quem quiser responder de vocês. Uma estrela de mar. Lançamos também o debate para quem nos ouve que possa responder através do chat do Facebook. Sim, pronto. Se quiserem. Guilherme, disseste uma estrela do mar e... Sim. Ok. Alguém discorda? Alguém concorda? Eu opto mais por algo alado, não é? Parece só identificam-se ali umas asas, quase parece até aqueles peixes voadores, não é? Quando vêm à superfície que conseguem com os saltos bater asas, mas também aceito estar totalmente errado e aguardo que nos digas o que é. Pronto, antes de dizer, eu vou dizer que a interpretação deste selo, antes de eu ter feito uma nova, é que isto é uma estrela. Só não é do mar, é uma estrela. Se tu fores andar para baixo, anda para o slide a seguir. E agora vejam a imagem da direita, o animal superior. Ainda acham que é uma estrela ou é um caranguejo?
compararem os dois selos, eu sei que a imagem vê-se um bocadinho mal, mas... Não, todo nota-se a transformação. Portanto, isto são dois selos do mesmo período, não sabemos voar aqui ao sítio, mas eu acho que se nós observarmos entre as duas figuras, eu acho que o selo acima torna-se um caranguejo. E porquê? Porque eu acho que o autor que fez essa observação notou sobretudo a impressão moderna, portanto aquela barra que vocês veem em barro é uma impressão moderna do selo, em que eles rolaram o selo para fazer aquela forma. E portanto acho que o autor pode ter sido induzido em erro. O caranguejo na Mesopotâmia é muito interessante de ver que ele ainda não foi muito estudado. Ele não aparece em muitos textos, mas, no entanto, ele pode ter uma função cognítica, portanto, associada ao inframundo. E isso cria-nos outro problema. O Enki também pode ser associado ao caranguejo. Portanto, o Enki é a divindade das águas subterrâneas, mas também é uma divindade do inframundo. É aí que nós começamos a ter outras questões, porque ele também é associado à tartaruga, mais um animal associado ao inframundo. Portanto, há aqui muitas questões. E este, por último, este selo cilíndrico tem um peixe ou dois, depois tem 3 vasos e por baixo um padrão geométrico, em que eu acho que é uma rede de pesca, e estes 3 vasos e o peixe, isto tudo pode ser um selo que representa a atividade pescatória. Portanto, quem mandou construir este selo cilíndrico, que nós não sabemos, pode ter a intencionalidade de ter representado a atividade pescatória que era importante para ele. Portanto, é isto sobretudo, nós que olharmos desta maneira diferente, não só conseguimos encontrar novos símbolos, ou tentar procurar novos entendimentos que antigamente não se fazia. E é um trabalho difícil, estranho, em certo sentido, porque observa-se a visão tradicional nunca debruçou-se muito sobre estes significados simbólicos dos animais, tentar identificá-los, mas isto, até para a sociedade atual, ajuda-nos muito também a compreender que atitudes nós próprios temos sobre a nossa natureza, porque se nós pensarmos, os problemas que nós hoje tivemos, ou que temos hoje, eles também, em certo sentido, tiveram as suas alterações climáticas, também passaram pelas alterações climáticas e interpretaram e escreveram sobre isso e que sofreram. Nós, por exemplo, a questão do dilúvio que eu estava a falar há bocado, antes de começarmos a passar o PowerPoint também, foi que o dilúvio foi, sobretudo, induzido pelas questões sociais, que era preciso uma renovação. Estávamos num período muito turbulento e político. No entanto, como eu já falei várias vezes, no final do terceiro milénio nós temos alterações muito drásticas e nós temos em alguns textos parecem preces para voltar ao tempo antigo, ao tempo onde havia água, onde havia havia mais fertilidade quase, esta fertilidade que eles não tinham. E porquê? E, portanto, o dilúvio pode ter sido não só motivado pelos os motivos políticos, mas também por alterações climáticas e um objetivo de renovar este mundo com água outra vez. Mas lá está, é quase uma uma faca de 2 lâminas, não é como se diz? Mais ou menos a expressão não é bem assim, mas que eles também estavam a construir canais para irrigação, portanto eles estavam a forçar o rio a comportar-se de uma maneira que ele não devia. Porquê? Porque estes canais ficam parados, não é, com a água, portanto há mais evaporação, há outros problemas, não é? Portanto, eles estavam a tentar controlar a natureza, como nós tentamos controlar a natureza hoje, mas não conseguiram. E lá está, eles tiveram-se de adaptar, portanto, a adaptação deles foi recuar e sair desta zona e foi ir habitando mais a zona norte e centro da Mesopotâmia. Acho que, para iniciar o debate, acho que dei-vos muita informação e espero não vos ter amassado muito. Se me permites, começava já com uma questão.
para dar-lhe depois para irmos direto ao assunto, que é começo pelo fim. Começo precisamente pelo fim. Tive a oportunidade de consultar até a dissertação que escreveste, tu que de vez em quando também fragiliza algumas eventuais questões que tu acabas por conseguir explicar ao longo das tuas linhas. Mas logo nas primeiras linhas referiste-nos também hoje que existe uma necessidade de compreender a relação entre os seres humanos e o mundo natural. E, portanto, daí, desse binómio, eu pergunto-te já uma coisa, que é a presença do pelicano, achei de facto interessantíssima e relaciono agora, ou tento relacionar agora com o do caranguejo, não é? Porque acaba por ser, ou da tartaruga, que também falaste. É tudo animais que tanto se movimentam em água como em terra. E mesmo quando o culto vai para lá agache, mantém-se, não é? E o debate entre o peixe e o pássaro também nos volta a colocar, na minha opinião, uma discussão entre uma ave aquática, não é? A reflexão que passa pelo pelicano é, de facto, uma ave aquática. E eu pergunto, que outras representações de fauna é que conseguiste interpretar, é que se pode interpretar? Falaste de outros, sugerimos agora o caranguejo e a tartaruga, mas que outros animais é que encontraste e associá-los a que comportamentos? Pois, esse é o grande problema de fazer dissertações. Às vezes é falta de páginas ou falta de tempo, eu diria as duas. Esses são os exemplos que nós exploramos mais porque também temos mais informação dos outros autores. Fazer uma dissertação como eu fiz a minha, digamos que nós estamos no meio, portanto, podemos ser atacados. Estamos aqui numa área muito exploratória, portanto, e ainda temos para mais significados. O peixe é um dos grandes também símbolos que nós procuramos explorar, porque nós, quer nos selos cilíndricos, quer nos textos, encontramos muita informação sobre os peixes, porque de facto é um animal principal na dieta alimentar deles, tem uma função fulcral. Se eles não têm peixe, naquela altura podiam não comer, não é? Portanto, é um dos que nós exploramos muito, mas também temos a garça, por exemplo, em que eu não apresentei texto, mas temos um texto em que aquela questão da pressa ou quase da nova fertilização nós temos, em que conseguimos identificar especificamente ou mais do que uma das espécies, portanto não encontramos só a família da garça, mas podemos ir mais especificamente pela descrição. Agora não me lembro muito dos nomes, mas posso dizer que, por exemplo, a garça caranguejeira pode ter sido um dos animais que eles viram. E nesse texto, por exemplo, é muito interessante ver que eles usam a garça, aqui neste facto é uma disputa entre a garça e uma tartaruga. Há muitas tartarugas na Mesopotâmia, quer marítimas, quer terrestres, ou seja, de sapal e de rio, que são 3, e eles fazem a descrição muito correta da tartaruga, e a tartaruga tem um comportamento sempre muito violento, e eles descrevem muito isso. Na garça, a garça, neste caso, neste texto, está-se a tentar defender e quer ter um sítio seguro para os seus ovos, não é? Portanto, nesse sentido, o que é que lhe castiga a tartaruga e o que é que acontece? A tartaruga vai tentar pôr os ovos por todos os chapéus para ter mais do que um. Neste significado, se nós pensarmos que estes textos foram feitos no final do terceiro milénio, isto pode significar que isto é uma tentativa de refertilização da Terra, não é? De novo, de dar nova vida. Portanto, temos aqui outro animal mais que pode ter este significado de fertilidade. Eu acho que eles, sobretudo, pensaram sempre os animais como fertilidade e eles conseguiram interpretar muito bem estas interações humanas, por exemplo. E neste texto, o debate entre o pássaro e o peixe, é muito engraçado ver que o agressor torna-se a presa, porque o peixe ataca o pássaro. Ou seja, há aqui uma inversão de papel, mas que mostra porque é que o pássaro quer atacar o pássaro vai ser atacado sem motivo, neste caso, que é o peixe que perde o debate. Mas lá está, eles explicam tão bem os comportamentos que nós conseguimos chegar. Portanto, nós temos de encontrar mais documentos e mais fontes míticas para poder fazer uma análise. Neste caso ainda não foi muito possível, porque nos selos cilíndricos que eu fiz só trabalhei 25, eu não tive muito mais tempo, mas há milhares, portanto, e alguns ainda não foram publicados. Um do que eu vos mostrei hoje
ainda não está publicada em nenhum catálogo, portanto tem uma espécie de inédito, em certo sentido. Mas também eles tinham listas lexicais com os animais, mas as listas lexicais com os animais criam-nos um problema, que é, eles têm os animais míticos e os animais verdadeiros. Portanto, misturam-se. Portanto, o que é real também nos dificulta aí. E depois, às vezes, eles podiam usar o mesmo nome em vários textos em que significavam diferentes aves. Uma das grandes questões é sobre o pelicano, que o pelicano pode... Eu concordo plenamente que seja um pelicano e vou quase lutar bastante para dizer que é um pelicano e não uma garça, ou já não sei qual é o outro animal que eles defendem, ou um cisne para a divindade Nanché ou para certos textos, porque aí é mesmo uma discussão do sumério e pronto, e aí acho que é uma falta ainda de análise numa perspectiva de história ambiental, portanto irem à biologia, irem a outras ciências, procurarem realmente o comportamento destes animais, porque se nós formos pelo comportamento dos animais, vamos perceber e vamos conseguir identificar mais facilmente os animais. Acho que respondi à tua questão, João. Sim, sem dúvida. E agora, precisamente, na relação de animais entre o mítico e o verdadeiro, pergunto se o facto de ter sido uma civilização que evolui, de facto, sobretudo com a agricultura e com a agricultura por irrigação, e que se depara com alterações climáticas, a transformação do clima mudou essas representações simbólicas. Tens esse conjunto de sejam apenas teorias ainda pouco fundamentadas, como tens dito, que ainda que são abordagens já muito fundamentadas, mas uma questão muito complicada, porque para já, ou seja, se nós formos para o terceiro milénio e para o segundo milénio, portanto, transição do terceiro para o segundo milénio, nós no terceiro milénio já temos, portanto, por exemplo, nós não sabemos quem foram os sumérios, portanto, sabemos e não sabemos, pronto, vou deixar assim, não quero entrar nessa discussão aqui. Eu tenho uma perspectiva, muitas outras pessoas têm perspectivas, portanto, aqui cada um tem a sua teoria. Depois temos outra população, que é os semitas, em que vinham sempre da Península Arábica em vários períodos de migração, portanto temos uma habitação contínua, sempre mais a norte do que a sul. E, portanto, aí temos o problema das concepções deles são diferentes, e aí notamos, eu pelo menos acho que tem uma concepção completamente diferente da água, em sendo que a água salgada vai ser muito mais negativa, enquanto estas populações da Baixa Mesopotâmia tinham sempre uma perspectiva da água como algo mais geral, em que a água salgada e a água potável era a água que dava fertilidade e vida. Portanto, eu achava que eles não distinguem tão fortemente a água e veem a água mais no seu conjunto, que é de vida e de morte. E enquanto os semitas têm uma separação mais forte e uma relação diferente com a água. E acho que aí é uma das grandes questões. Isso também os semitas podem ter observado também o que estava a acontecer no sul da Baixa Mesopotâmia e criar estas concepções diferentes, talvez. Eu acho é que, de facto, esta civilização começou-se a virar mais para os rios, porque era o que as alterações climáticas o forçaram a fazer. E, portanto, este comércio do Golfo Arabo-Pérsico perde-se, em certo sentido, no segundo milénio, é muito menos utilizado e vai ser mais terrestre. Portanto, rotas terrestres, que depois ligam à Rota da Seda, não é? Que é muito mais antiga do que nós pensamos, e, portanto, é isso. Ou seja, as alterações climáticas vão ter sempre um papel na concepção. De certeza. As alterações são tão grandes e tão interessantes e provavelmente criam uma ansiedade que eles vão procurar dar uma resposta. E já agora nessas respostas também, desse contacto tão presente com a água e com rios, falámos qualquer coisa sobre barragens, não é? Qual eram então os níveis se é que nos é permitido saber, não é? Aqui a todos, se é que nos chegou registros ou algum facto sobre isso, os níveis de engenharia e de construção que estavam
presentes ali na altura. Eu, quando falei barragens, foram barragens do século XX, em que. Mas eu depois já posso dizer um bocadinho mais. As barragens do século XX, o que nos permitiram o que me criaram foi um problema grave no Iraque. O Iraque é um dos poucos países do mundo que não tem controle sobre a sua própria água. As barragens são exteriores ao seu país, portanto são construídas que é na Turquia, que é onde nascem estes dois rios, Síria e depois Irão, em os seus afluentes. Portanto, com a construção destas barragens, o que está a acontecer, sobretudo na Baixa Mesopotâmia, precisa de água para haver os chapéus, sobretudo, eles não têm água e muitas vezes têm graves problemas com isso e tem havido nos últimos anos, para além, nestes últimos anos, muitos problemas com esta distribuição de água, porque eles cada vez menos têm água, porque cada vez mais está-se a construir barragens maiores. E outro problema também foi a guerra do Golfo, não é? Que o Saddam Hussein atacou aqui esta população do Iraque, no sul, em que nos criou grandes problemas. Estas barragens são muito importantes para nós, porquê? Porque estas barragens retiraram-nos uma hipótese de análise e fazer a partir de hoje, um olhar para trás. Portanto, tudo que é geologia, tudo, criou-nos um problema de análise nisso. Portanto, nós, quando estudamos estes climas mais para trás, estudamos a partir do período pré-barragens. Aí conseguimos chegar mais ou menos aos níveis. Depois, estas barragens têm algumas vantagens, porque nos permitiu descobrir canais novos. Portanto, há aqui uma ironia às vezes. E depois atualmente também temos muita coisa debaixo d'água, porque o nível médio do mar subiu, acho que bastante, e portanto muita coisa aqui junto da Baixa Mesopotâmia está debaixo d'água, e muita dela foi com a erosão, porque eles usavam o barro, sobretudo para construção, para quase tudo, e portanto ficou perdido. No entanto, com novas tecnologias como a detecção remota com imagens de satélite, tem-se descobrido cada vez mais assentamentos para trás, portanto, quarto milénio para trás, e o que está-nos a dar uma nova perspectiva, em que, por isso é que se cada vez mais está a defender que até ao quarto milénio, de certeza que a economia deles acentuava-se numa economia aquática ou uma economia de sapal associada ao Golfo Arabo-Pérsico. Portanto, é isto, as estruturas que nós temos, é sobretudo canais e sistemas de irrigação bastante complexos. Abro agora para algum dos meus colegas que tenham certamente também perguntas a dizer. Eu acho que, não sei se me estão a ouvir, o público não colocou para já nenhuma questão. Estou aqui a verificar. Só temos uma interação de uma colega, de uma ouvinte que está aqui a dizer caranguejo. Era a resposta à questão, mas já fomos tarde. A pergunta que eu te fazia também vai no sentido desta tua temática, da interdisciplinaridade. Eu acho bastante curiosa a tua temática porque faz-me sempre lembrar o Leite Vasconcelos com as Religiões da Lusitânia, que é uma obra que eu também passei na altura, quando tinha a história da Igreja, e pronto, familiarizei-me um bocado mais destas divindades, mas mais dedicadas à parte daqui da Ibéria. E nesse sentido, o que eu te queria questionar era qual é o tópico mais forte que tu identificas do ponto de vista interdisciplinar na tua pesquisa, ou seja, qual é o diálogo que existe entre outras ciências, não é? Que aqui possa nos demonstrar, não é? Do ponto de vista também metodológico, se vais a outras ciências, se utilizas, à primeira vista, falares um bocadinho da biologia, não é? E por aí, mas deixo agora a tua intervenção para me esclarecer. Eu uso muito o aparato conceptual da história ambiental, que envolve muitas outras ciências, né, que é a biologia, outras, e a história das religiões. É as duas áreas que eu trabalho muito e, portanto, foi sempre nesse aparato. Portanto, na minha dissertação que eu procurei fazer, inclusive, foi compreender a água, portanto, fui um pouco à física, à química, perceber porque é que esta água, esta substância, cria tanto fascínio nos seres humanos, portanto, foi perceber as suas concepções. Depois disso, queria identificar animais, portanto, fui buscar uma lista desde a última glaciação de animais e cruzar com os textos, portanto, fui à biologia. Depois, estas são sobretudo ciências. Depois, o aparato todo da história ambiental foi sobretudo conceitos, sobretudo
nas relações entre seres humanos e não humanos, em que aí posso agradecer muito à minha co-orientadora, Cristina Brito, ela foi com a minha orientadora, a professora Isabel Almeida, em que me desafiaram, porque eu estava a trabalhar muito com o tópico da água em geral na Mesopotâmia. E, portanto, nós fomos procurar, sobretudo, os conceitos em que é entre natureza e cultura humana. Portanto, perceber quais é que são as diferenças nesse sentido, portanto, perceber esta discussão que é natureza versus cultura humana. E aqui humana porque os animais também têm cultura, portanto, cultura humana. Natureza versus cultura humana, porquê? Porque nós estamos a trabalhar com cultura, estamos a trabalhar com texto, estamos a trabalhar com arte, portanto foi muito importante para mim entender esta discussão e perceber o que é realmente natureza e o que é que nós, como é que nós podemos dar, em certo sentido, de voz a estes seres que não têm uma voz, porque nós estava no Sham Conference, pronto, estive aqui há uns dias e ainda estive a aprender aqui mais umas coisas de história ambiental, em que realmente nós estamos sempre a atuar com a voz humana sobre os outros seres. Portanto, esta é uma discussão muito difícil e muito recente ainda, não é? Que estas discussões entre natureza, seres humanos, ainda é muito recente e, portanto, mas de facto a interdisciplinaridade é a chave, e eu diria o futuro de várias ciências, porque se nós não formos a outras ciências e não procurarmos o conhecimento delas, também vamos ficar muito presos na nossa análise. Não, eu perguntei-te mesmo isto porque lá em casa as pessoas vão tomando atenção, mas é importante porque estes projetos acabam por proporcionar novas abordagens e visões e às vezes nós não temos a ideia, porque há um projeto, dizem que é interdisciplinar e às vezes as pessoas ficam um bocadinho confusas e não, envolve muito mais do que a perspectiva histórica, não é? Tens aqui Exatamente. Eu diria que de perspectiva história tradicional, a minha dissertação tem cerca de 30% e o resto é tudo interdisciplinaridade. Porque, de facto, o meu primeiro capítulo é altamente conceptual e que foi procurar tudo o que é conceitos que eu achava essencial, desde território, natureza, cultura, porque lá está, nós estamos a trabalhar uma história que não é só dos seres humanos, é da natureza. O meu objeto de estudo quase nesta dissertação foi a água e os animais aquáticos, portanto, e como é que os seres humanos extraíram estes significados, não é? Portanto, se nós não nos vamos equipar com as ferramentas, nós vamos ficar muito presos a uma perspectiva muito tradicional e não é isso que nós queremos, e queremos cada vez mais dar a voz, não só à voz humana, mas às outras vozes que ainda não foram ouvidas, que neste caso são os animais e outros seres. Obrigado, Jaime. Uma última pergunta, Jaime. Eu gostaria de saber, já tu falaste de alterações climáticas e tudo, achas que a investigação que estás a fazer pode ainda reforçar mais estas novas campanhas, por exemplo, sobre as alterações climáticas, ajudando-as a sendo... Porque hoje em dia temos, lá está, a desinformação e tudo mais sobre as alterações climáticas. Achas que pode reforçar esse combate contra essa desinformação, por exemplo, neste caso sobre as alterações climáticas? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu nunca tinha pensado dessa perspectiva. Eu diria que sim. A Mesopotâmia em si, a ciência em si ainda é muito fechada em si, portanto, mas eu diria que nesta perspectiva interdisciplinar está muito forte neste momento, quer internacionalmente, cá dentro. Eu diria que está a ganhar relevo cada vez mais e a ganhar alavancas para ficar mais importante e que as pessoas reconheçam. Mas sim, eu diria que é importante perceberem que não é só agora que há alterações climáticas, em que não é só agora que as sociedades estão a lidar com este problema, neste caso a um nível global, não é? Mas os historiadores ambientais bem veem isso, não é? Desde a história moderna, com a expansão europeia, em que cria este grande impacto global no mundo, não é? Mas em termos micro, vamos dizer micro em certo sentido, sim, é importante perceber que todas as sociedades do mundo lidaram aqui neste caso, eu diria que é quase 50%, e portanto acho que um conceito muito interessante apresentar é o antropoceno, em que o antropoceno, que é a questão de que o ser humano é que de facto criou estas grandes alterações climáticas, não é? Pode chegar até estas civilizações mais recuadas, porque o impacto
do ser humano é de tal maneira grande desde a antiguidade. Portanto, é quase impossível não falar de alterações climáticas em qualquer período histórico, porque elas vão estar sempre lá. Pronto, ok, obrigado. Nada. Estamos a caminhar para os minutos finais da nossa conversa, que dura sempre cerca de uma hora, mas ainda deixo uma consideração final a partir de uma coisa que também hoje nos disseste, que achei muito interessante, que referiste que durante muitos anos procurou sobretudo traduzir textos, não tanto até a historiografia, agora puxamos à portuguesa, mas trabalhamos sempre um universo diferente, não é? Do seu mais anglo-saxónico, mais francófono, e uma etapa do processo, portanto, está feita, não é que é essa tradução. A tua investigação já iniciou outra, que é pensar essa tradução, não é? Que é investigar essa tradução e utilizá-la para a identificação que procuras. Onde é que várias vezes não chega a ser publicidade nem slogan, porque várias vezes nestas nossas conversas falamos de museus e de arquivos e apresentamos onde é que está da investigação que hoje nos trouxeste. Uma está online, que é o ETCLS, que é Electronic Text Corpus of Sumerian Text. É uma coisa assim, mas se pesquisarem por ETCLS vão encontrar facilmente. Foi um projeto de Oxford entre 1995 e 2005, se não estou enganado, em que o que eles procuraram foi fazer uma compilação dos textos mais importantes ou mais interessantes, em que também resultou numa publicação para toda a gente ter acesso, não só o público geral, mas também as pessoas especialistas que não têm tempo para ir aos museus, já tinham de pagar para ter acesso aos artigos, etc. E lá estão muitos textos sobre diversas divindades, índios reais, e é uma grande ferramenta. Eu diria que nós não temos muito para traduzir, no entanto, a questão é que há, por exemplo, o texto em que a Ordem do Mundo já foi traduzido tantas vezes que chega a um ponto que até que ponto é que é preciso traduzir mais uma vez? Até que ponto é que nós vamos conseguir extrair mais significados a traduzi-lo a nova vez, não é? E, portanto, é aí que a minha perspectiva surge, que o sumério é bastante complicado de aprender. Eu sinto que não tenho muita capacidade, que o sumério tem um sistema gramatical que tem 3 sistemas dentro da mesma língua. Portanto, estão a ver a complicação, e para já eles falam de uma maneira ou escreviam de uma maneira muito diferente. Nós não sabemos como eles falavam, não é? E, portanto, usam verbos e depois adjetivação. Portanto, imaginem a dificuldade de fazer uma tradução dessas. E, portanto, acho que há um ponto que chega que é quase, se estivermos sempre a traduzir sempre os mesmos textos, estamos a perder ali uma etapa de análise que era importante, portanto, e é isso que eu acho que é a tradução, até que ponto, não é? E é preciso analisar mais os textos, é preciso analisar mais a arte. Em termos de arte, nós temos muitos catálogos disponíveis, esses provavelmente estão em bibliotecas em Portugal, não quero... são poucos, sobretudo na FSH ainda há alguns, na Universidade Católica também acho que há uns, e depois no British Museum tem catálogos abertos, online, portanto se pesquisarem Cylindric Seals vão encontrar muitos, provavelmente muitos por estudar, os que não têm imagem provavelmente não estão estudados, e o Louvre, eu trabalhei sobretudo com a coleção do British Museum porque tive acesso direto, portanto optei por ficar só nessa, mas o objetivo depois, se conseguir, é ir a outros museus e ter mais acesso e continuar a trabalhar na coleção do British Museum, mas a minha coleção que eu apresentei hoje, sobretudo aqui, foi o British Museum, que realmente acho que a política de porta aberta quase aos investigadores é muito presente e muito forte, o que ajuda não só a eles, a dinamizar a própria coleção deles, mas também o conhecimento geral.
Bom, muito obrigado. É sempre um certo desgosto termos nos despedido dos nossos convidados depois das conversas e das investigações que nos trazem, mas obrigado uma vez mais, Jaime, por estes minutos que hoje nos dispensaste. Obrigado a todos os que passaram pelo Facebook do IHSHG para nos ouvir, e regressamos para a semana no mesmo horário para mais uma conversa. Muito obrigado a todos e até para a semana.